Bom dia, pessoal. Saudações. Nesse vídeo de curiosidades eu vou falar que os deuses da mitologia eles são reais. Por quê? Os sumérios, os babilônios, a gente sabe que a Mesopotâmia foi onde surgiu as primeiras civilizações da humanidade. Eles diziam que os deuses eram os inventores da humanidade. Hoje nós sabemos que os romanos antigos tinham tecnologia que não temos hoje. Até hoje está de pé as estradas romanas, que foi construída há mais de 2 milhares de anos. 2.000 anos. E os romanos eles tinham tecnologia, eles conheciam engenharia de como construir as cidades que nós não conhecemos hoje. Porque esse conhecimento se perdeu ao longo dos séculos, e se você for pesquisar sobre engenharia, vão ver que eles realmente não sabem como eles construíram muita coisa. O conhecimento foi perdido e perdemos muito conhecimento da antiguidade na queimada da Alexandria. Então, os antigos tinham tecnologia que não temos hoje. Então, como é que explica isso, né? O History Channel adora falar de alienígenas do passado. Eles acreditam que esses deuses podem ter sido alienígenas. É uma teoria. Não sabemos. Não é algo que foi provado cientificamente. Não temos que dizer que isso foi provado. Não sabemos, tá? É simplesmente uma hipótese. Na Idade Média dizia que os deuses da mitologia dos povos eles eram anjos neutros, que não se envolveram na guerra entre Deus e o diabo. Os cristãos adoram interpretar todos os deuses de todos os povos do mundo como demônios disfarçados, mas pode ser e é ofensivo para a parte do mundo, uma grande parte ainda, adoram outros deuses, como sabemos. A Bíblia diz que existem outros deuses, está na Bíblia. E se todos os deuses são demônios disfarçados, não tem como a gente saber isso, nem sobre o próprio Jesus, sabe? Porque Jesus, os judeus acusaram Jesus de fazer milagres com o poder dos demônios. É por isso que até hoje os judeus não acreditam em Jesus. Então esse argumento não se sustenta racionalmente. Então, de uma maneira racional, não podemos provar nada disso, de uma maneira tipo científica. Mas sabemos, o que podemos saber é que esses deuses, muito provavelmente, se eles são anjos, ou se eles são deuses mesmo, se eles são aliens, não sabemos. Mas podemos ter certeza que esses deuses existem. Tanto que o Império Romano, os deuses diziam que Roma iria acabar quando deixasse de adorar eles. E quando os romanos se voltaram para o cristianismo, o Império Romano caiu. É muita coincidência, né? Então, não só o Império Romano caiu, como a Idade Média. Tem professor aqui no YouTube que fica romantizando a Idade Média. Mas a Europa, quando o Império Romano colapsou, entrou em um caos bárbaro. Se você pegue qualquer livro de história, eu sou historiadora, você vai ver o caos que estava a Europa, por conta da queda do Império Romano. Na Idade Média, a Europa foi invadida pelos muçulmanos, e a Europa demorou 600 anos para expulsar os muçulmanos da Península Ibérica, chamado Reconquista. Teve as cruzadas, que os cristãos só venceu uma ou duas, se não me engano. Agora de cabeça eu não lembro, mas sei que a cruzada dos nobres os cristãos venceram, mas eles perderam a maioria delas. Eles não conseguiram expulsar os muçulmanos ali da região de Jerusalém. Os cristãos perderam. A gente sabe também, conhecido, que na Idade Média houve a peste negra. Então Agostinho de Hipona, em Cidade de Deus, que é um tratado antipagão, que ele faz contra os pagãos, ele diz que o Deus dos judeus, que é o Deus dos cristãos, está protegendo os cristãos, mas isso não só aconteceu na Idade Média. Na Idade Média, pelo contrário, os cristãos sofreram bastante. Então, o argumento do Agostinho de Hipona que o Deus cristão está protegendo eles é falso. Completamente falso, porque o Deus do cristão não protegeu eles do Deus do Islã. Possamos dizer assim, não protegeu eles dos muçulmanos, que invadiram a Europa. E como a Europa saiu desse caos? No final da Idade Média, começou a ter uma renascença, porque o comércio estava florescendo. Na Renascença, eles se voltaram ao mundo greco-romano novamente, às civilizações de Grécia e Roma. Grécia e Roma, esses deuses nos deram a civilização, eles não deram matemática, eles não deram música, eles não deram história, eles não deram geometria, tudo. Tudo que você pensar que é da civilização, volta para Grécia e Roma. É assim que é a universidade falando. Se você é universitário e se você for estudar a base de tudo, você vai ver que a base de todo o Ocidente é Grécia e Roma. Então, o que eles fizeram na Renascença? Voltaram para Grécia e Roma, e com a tecnologia que eles já haviam conquistado pouca, porque houve pouco progresso na Idade Média, com a pouca tecnologia que eles conquistaram, atualizar tudo que eles viam de Grécia e Roma. As artes, na época da Renascença, se envolveram temas cristãos, da igreja cristã, e também temas dos deuses pagãos. Muita arte da Vênus, da deusa do amor, muita arte dela nesse período. Os épicos da época
voltam com os temas do Deus, do amor, do Eros, do Cupido, enfim. E dito que na Renascença eles estavam adorando tanto o Deus cristão junto com os deuses pagãos. Foi como a Europa acabou a Idade Média e começou a Renascença. É muita coincidência o Império Romano cair e a Europa sair do caos quando ela se volta para o mundo grego novamente. É uma coincidência demais. Então, sim, os deuses eles são reais. Essas entidades elas existem, tá bom? E essa é uma curiosidade que eu trago para vocês desse mundo estranho que vivemos. Os deuses da mitologia, na verdade, a maneira que eu compreendo, a mitologia é a história espiritual dos povos, é como o elo perdido da humanidade. Quando você entende os símbolos da mitologia, você está entendendo a história perdida da humanidade, a história espiritual daquele povo ali. Então, por conta dos deuses, os sumérios inventaram a escrita. Por conta dos deuses, esses povos fizeram mais que os judeus. Tipo, se você for ler a Bíblia, você vai ver que os judeus fizeram pouca coisa. Os judeus eram simples, eles eram agricultores e fizeram pouca coisa. Pelo contrário, os judeus foram escravizados pelo Egito. Então, a história dos judeus na verdade, uma história de escravização e de subjugação pelos povos. Eles foram subjugados pela Babilônia. Os judeus não dominaram nada. Por que os judeus não dominaram nada? Porque os judeus foram subjugados por outros povos. E porque os homens, nós como pessoas temos raças diferentes, nós temos caráter diferente, reagimos diferente às situações. Nós temos, a depender do país, temos leis e costumes diferentes. Essa diversidade humana é por conta, Platão já dizia, a diversidade humana é causada pela quantidade de deuses. Platão dizia que era por ter mais de um deus, era a razão de ter toda essa diversidade humana. Mas o Platão, agora falando o que o Platão acreditava, ele acreditava que os deuses estavam unidos na união essência, que é o belo, o bom e o verdadeiro, que eram os valores dos gregos antigos. Eles acreditavam que os deuses estavam unidos nessa essência que vem do um. O um seria a causa primária do que acontece no universo, seria o primeiro deus. A causa, como se fosse um primeiro deus, a causa primária do que acontece no universo. Os outros deuses seriam a emanação, eles saem dele. Seria a emanação dele que sai dele para governar o universo junto com deuses e anjos na visão do Platão, que Platão entende. Então, essa essência é para onde nós vamos voltar. Tudo se volta para Deus. Voltaremos para essa essência do bom, do belo, puro e verdadeiro, que é o que é divino. Obrigada por assistir e se puder, dê seu like e apoie o canal.